E o analista político Marcelo Suano está aqui com a gente no Bom Dia. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Paola. Bom dia, Daniela. Bom dia, o eleitor e o cidadão gaúcho. Pois é, com o resultado, então, Marcelo, das eleições, Dilma Rousseff tem aí um grande desafio, né? O primeiro deles é suceder Lula, né? Luiz Inácio Lula da Silva. Você acha que é o grande desafio dela? É sim, não só para ela, como para o partido. O grande problema, talvez, que esteja nisso, é que foi criado um grande mito. Não interessa as virtudes no momento, mas é um mito que conseguiu ter um sucesso significativo para a sociedade brasileira. Lula está aí, e fica um grande vácuo. Chega a Dilma Rousseff, que não tem a habilidade política que o Lula tem. Talvez ela vá trabalhar com a mesma equipe ou com uma equipe tão competente quanto foi a equipe do Lula para produzir os resultados que refletiram imediatamente na imagem dele e para uma certa política que fez um sucesso no país. Ponto. Agora, como que ela vai dar conta disso e como que o partido vai conseguir arranjar uma saída para que este mito não atrapalhe todo um processo de governança da atual presidente da República? Já estão algumas coisas sendo apontadas, por exemplo, já estão atrás de que ele ocupe algum cargo internacional significativo. O Instituto Lula vai ser criado, isso já está indicado, que vai ter apoio de algumas empresas. No entanto, mesmo isso pode atrapalhar, queira ou não queira. Algo que já chega de imediato, problemas que a presidente vai ter que enfrentar. Como é que ela vai dar conta de uma coligação que tem 11 partidos? O Lula conseguiu sucesso com isso mesmo porque ele teve uma equipe que lhe auxiliou de uma forma bem competente. Ela vai ter que lidar nesse momento com essa coligação sem ter a habilidade que ele tinha. Por quê? Porque ela era uma administradora, o Lula era um sindicalista. E o sindicalista, ele é forjado exatamente na negociação. Negociação com todo tipo de perspectiva. Desde a perspectiva do indivíduo que está ali, que é o patrão, até aqueles indivíduos que estão do seu lado, estão contra ele, porque preferem pacificar e preservar o emprego do que arriscar. Já na área administrativa ela sai ganhando, né? Tem destaque. Na área administrativa é uma coisa curiosa. Se a propaganda do PSDB for verdadeira, ela não foi tão eficiente quanto a administradora, porque o que o PSDB apresentou na propaganda do Serra é que ela não foi tão grande administradora. No entanto, ela demonstra ter habilidades administrativas. Isso é claro, isso é evidente. Ela tem. E agora o passo dela vai ser, o problema todo é como é que ela vai dar conta das reformas que precisam ser feitas. Reforma política, reforma tributária, reforma da Previdência, ela vai ter que fazer uma redução da taxa dos juros, vai ter que aprovar agora nesse momento o orçamento, vai ter que negociar já a aprovação do orçamento. Isso são problemas que ela já vai pegar de imediato. E se ela não tiver habilidade política, mesmo que ela seja uma boa administradora, ela já vai começar a sentir os efeitos da coligação com quem ela está, que não é fácil. A gente continua conversando daqui a pouquinho, Marcelo. Até mais, Marcelo. E o analista político Marcelo Suano continua conosco. Marcelo, você acha que o fato de ter uma mulher agora na presidência da República, isso causa uma pressão maior, uma cobrança maior, até dela mesma, de ter que honrar as mulheres e não errar? Sim, hoje as coisas estão mais diferentes, né? Hoje já existe uma compreensão de que ser mulher ou ser homem é irrelevante, que é irrelevante é ter capacidade de administrar e capacidade de conduzir. No entanto, por mais que já comece a ter esse avanço, a mulher sofre bastante, ela tem muitas exigências. Talvez por isso até explique porque as mulheres, quando ocupam cargos públicos administrativos ou cargos de liderança, elas são extremamente exigentes e por isso são menos políticas e mais rígidas, mais administradoras, elas têm que mostrar resultado. Provavelmente ela vai sentir sim essa pressão, mas as coisas começam a mudar, isso é fato, né? Talvez a questão maior, isso talvez não seja nem do fato dela ser mulher, mas da forma como ela tem lidado. Isso é o problema, né? Ela é muito rígida, a Dilma. Ela é muito rígida na maneira como ela trata na negociação política. O fato dela ser mulher talvez interfira, mas eu acho que isso ela vai tirar. Esse é o menor problema. Esse é o menor problema no caso dela. Marcelo, o governo federal agora alinhado ao governo do estado. O que vai significar isso para nós aqui gaúchos, hein? Olha, sinceramente, eu acho que para o estado do Rio Grande do Sul vai ser positivo, porque estão alinhados, né? Estão alinhados perfeitamente. Sem fazer, isso não tem nenhuma questão ideológica, nada disso. O governo do estado pegou um estado saneado. Ponto.
Se isso é bom ou é positivo? É positivo. Ele tem uma preocupação de políticas sociais e tem alinhado consigo a presidência da República. Isso vai ser fantástico para o estado do Rio Grande do Sul, né? O problema maior vai ser, ao longo do processo, eles têm que arranjar uma fórmula de como fazer um governo voltado para o social, mantendo o assistencialismo que é feito e mantendo o mesmo programa de governo, a mesma forma, o mesmo projeto econômico, garantindo o saneamento do Estado, porque isso é que dá a saúde política. E aí eles vão ter, isso é uma fórmula que vai ser difícil de resolver. O país está, por mais que ele caminhe positivamente, você tem um déficit público muito grande, você tem uma estrutura que foi criada que todos os economistas, concordando ou discordando do governo Lula, eles apontam que é um modelo que tem um limite, que se não for corrigido, ele pode estourar, ele pode quebrar. Tem a área do câmbio, né? Perfeito. Que hoje prejudica vários setores. Há várias questões. Por exemplo, de certos inchaços do Estado, isso não é crítica ao funcionalismo público, é importante dizer isso. O funcionário público tem que ser respeitado, tem que ganhar bastante, ganhar bem. Mas um inchaço para questões irrelevantes. Incha-se e faz com que o Estado interfira em determinados setores que são irrelevantes e não trazem proveito para a sociedade. Isso é feito por razões políticas. Esse aqui é o grande problema. Isso é uma das questões que tem que ser solucionada. Agora, Marcelo, chamou a atenção nas eleições o grande número de abstenção, né? As pessoas, quase 29 milhões de pessoas não foram às urnas votar, um índice de quase 22%. Por que isso? Olha, primeiro, a abstenção do segundo turno foi próxima da abstenção do primeiro turno. Tá? Teve um aumento de 3 pontos, mais ou menos, o que é muita gente, mas foi próximo. Talvez a grande razão pela qual isso tenha acontecido é a forma como foi feita a propaganda eleitoral ao longo desse período. No primeiro turno foi aquele mesmo problema que eu disse na primeira vez que eu vim aqui. Coloca-se no mesmo prato muitas coisas que não deveriam estar misturadas, o grande legislativo com o pequeno legislativo. Não é pequeno assim só em termos de estadual com o federal, junto com o executivo, e não se sabe, afinal de contas, para onde vai. Quando chegou no segundo turno, que se esperava, afinal de contas, que se ia dizer como vai fazer aquilo que se promete, os dois candidatos ficaram se batendo, que é uma perda muito grande. Eu encontrei pessoas nas ruas com quem eu conversava e diziam para mim, quando eu ligava a televisão e via nos debates eles se xingando, eu desligava e ia embora. Claro. Então as pessoas já ficaram, entre o que está aí, deixa como está, porque ninguém vai explicar nada. Talvez explique a abstenção e explique a manutenção da mesma diferença de percentual de votos da Dilma para o Serra. Tá, é significativo isso. Obrigada pela sua participação. Bom dia, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Bom dia.